paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Dá um Mate Pilarzinho. E no dia de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a lição de número 7 da nossa revista da EBD de Jovens, Davi, forjado por uma perseguição implacável. E nós estamos aqui com o presbítero Benhur, que ministrou essa aula para nós hoje, para fazer alguns comentários e para a gente discorrer um pouco sobre essa lição. Benhur, primeiramente, paz do Senhor, se apresente. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, principalmente conversar sobre a palavra do Senhor, né? Uma lição maravilhosíssima que nós tivemos nessa manhã, e acredito que nós temos muitas coisas boas para tirar dela. Amém. Estou aqui também com a Regiane, a esposa do presbítero Benhur, também nos ajudando aqui na liderança. Presente, Regi, pessoal que não conhece. A paz do Senhor a todos. Então, como o Pablo já falou, sou esposa do presbítero Benhur. Nós estamos agora na liderança da Almates Pilarzinho e vamos tentar trazer para vocês algo dinâmico sobre o tema da revista toda, que vai falar sobre a pessoa de Davi e o quanto nós podemos aprender com as atitudes dele para sermos melhores seguidores da palavra, nos alimentarmos e vencermos neste século. Amém? Amém. Vamos lá. Para começar, então, nós sabemos que Davi, para ser forjado, tudo começou a partir de um posicionamento, quando ele foi ungido por Samuel, né, para tomar o lugar de Saul como rei de Israel. E o que gerou essa perseguição? O que aconteceu ali? Por que Saul, de fato, começou a seguir a Davi? O que a Bíblia nos traz? O que a revista nos traz? É um ponto bem interessante que você colocou, né? Davi, ele foi ungido e até que ele assumisse esse reino, teve um processo. E uma coisa importante que a lição nos traz é que as promessas do Senhor para nós, elas muitas vezes dependem de um tempo para que nós sejamos forjados para executar essa promessa, para exercer esse ministério, para exercer essa atividade que foi nos prometido. E nas lições anteriores, e complementando com essa, vai nos mostrar que Davi sempre confiou em Deus. É claro que ele teve falhas, mas a fidelidade que ele teve em Deus para deixar ser forjado é algo que nós precisamos hoje, né? Nós sabemos que levou aproximadamente 13 anos depois da unção até que ele assumiu. E pelo menos por 2 vezes ele teve a oportunidade de abreviar esse tempo. Mas ele tinha a confiança em Deus, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia que ele não poderia fazer aquilo. Tanto que pelas 2 vezes que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez, porque sabia que Saul, mesmo fora da direção de Deus, estava ungido ainda, era um ungido do Senhor, e ele não poderia colocar a mão. Assim como nós hoje, não podemos colocar a mão naquilo que o Senhor colocou para a nossa liderança, ou em um cargo acima de nós. E eu não digo, a gente acabou não comentando isso na aula, mas eu não digo que somente na igreja, em todos os aspectos das nossas vidas, né? Talvez no trabalho, Deus tenha te prometido alguma coisa, ou prometido para alguém, e as pessoas não têm a paciência de ser forjado, de esperar o tempo certo, querem abreviar, querem ultrapassar limites, através, às vezes, de manipulações, de amizades, e acabam que não conseguem chegar no ápice do ponto que Deus esperava que elas chegassem para exercer aquele ministério. E nós vemos que Davi esperou, foi paciente, passou por muitas dificuldades e conseguiu chegar aonde Deus queria que ele chegasse, no momento certo. Então, a lição de hoje vai falar sobre esse processo do forjar de Davi, e algumas anteriores vai falar especificamente sobre o que motivou Saul a perseguir Davi. Então, a evidência que a gente já tem é dessa perseguição. E o que a gente queria é que fosse o ponto-chave. Por que é que Saul iniciou essa perseguição? Porque ele já tinha sido, Davi já tinha sido ungido e Saul rejeitado. Mas quando que foi o ponto-chave desse sentimento de Saul ser transformado para ciúmes e perseguição? Perfeito. Nós temos 2 eventos que marcam essa mudança, né? Vamos chamar assim, de cenário. Nós sabemos que Saul foi ungido por Deus. Deus colocou Saul para governar e em um determinado momento, em um determinado tempo, Saul obedeceu ao Senhor. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que, pelo menos em 2 ocasiões, as 2 mais graves, Saul deixou de confiar em Deus e tentou confiar nele mesmo, nas suas convicções, na sua autoconfiança,
na sua relação de amizades. Primeiro, ele tomou a posição que não era dele de sacerdote e ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. O povo se reuniu para sacrificar e estavam esperando Samuel chegar. Como Samuel estava demorando um pouquinho e o povo começou a se alvoroçar, Saul foi lá e sacrificou no lugar dele, coisa que ele não poderia. E já foi repreendido. Posteriormente, numa batalha, Deus deu a ordem para que Saul exterminasse todo aquele povo que eles estavam batalhando. E Saul desobedeceu mais uma vez. Ele guardou, segurou, tomou como despojo de guerra os animais e também não matou o rei. E aí Samuel chega e vê aquela festa, vê aqueles animais, vê o rei vivo e questiona Saul, né? Por que é que você não obedeceu? E aí Saul tenta se justificar dizendo, não, é que eu fiz isso porque eu escolhi esses animais para sacrificar ao Senhor e tal. E aí aquela célebre frase que nós conhecemos, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E a partir desse momento, a Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor já não estava mais com Saul. E acho que esse é o ponto principal, a resposta da sua pergunta. A partir do momento que uma pessoa não é dirigida pelo Espírito do Senhor, ela toma as suas decisões baseadas nas suas convicções, baseado naquilo que ela acredita ser verdade. E para ele a verdade é que o poder era dele, que ele não deveria perder o poder, o reinado. E quando ele vê Davi ascendendo como uma pessoa importante em Israel, primeiro matando Golias, ou melhor, primeiro tocando para ele, né, a harpa, e depois matando Golias, depois vencendo os filisteus, trazendo os prepúcios para poder casar com Mical. E aí o povo começou a, vamos usar uma palavra aqui, venerar Davi, não sei se aplicaria isso, mas começou a ter Davi como uma pessoa importante. O povo provocou também, né? E aí, aquela canção, né? Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E aí o coração de Saul, que já não estava mais sendo dirigido pelo Espírito do Senhor, começou a ficar enciumado, como acho que 2 lições atrás falou. E isso provocou essa perseguição implacável dele para matar Davi e acabar com os planos de Deus. Tentar, né? Nunca conseguiu. E nós percebemos que o Saul, ele não pensou na sua sucessão, né? Porque a gente às vezes fica tão apegado com o que a gente está fazendo, que a gente fala, não, ninguém vai fazer depois de mim. Eu tenho que fazer, isso aqui vai acabar comigo, é eu que estou na frente, é eu que estou liderando. E a gente vê que na verdade não é assim, né? Jesus deixou seus discípulos, os discípulos depois elegeram mais gente. Paulo, ao ver que estava encerrando a sua carreira, que combateu o combate, deixou Timóteo. E assim, todos os discípulos foram, e Barnabé e tantos outros, né? Estevão também, o Marte. Então a gente percebe que o ministério ele passa para além das pessoas, e quando Saul quis reter isso para ele, Deus falou, não, então você já não está mais na posição também, né? Ele começou a pegar suas próprias convicções e saiu da vontade de Deus. Literalmente ele se agarrou no poder, né? Tem pessoas que quando elas chegam em uma determinada posição, elas não querem retroagir da posição que eles chegaram, independente das circunstâncias, independente das consequências. E é importante a gente frisar aqui, né? Saul só perdeu o governo porque deixou de confiar em Deus. Esse acho que é um ponto muito importante, né? Pessoas hoje têm deixado de confiar em Deus. E a gente pode lembrar de Sansão também, né? Sansão provocou, e de repente ele achou que tinha a força ainda quando os filisteus vieram sobre ele. E aí a Bíblia vai falar assim, e ele não percebeu que o Espírito havia o deixado. Nós aprendemos também na lição de hoje que às vezes é necessário a gente retroceder, como foi o fato de que ele passou 13 anos fugindo. Mas nesse momento que ele estava fugindo, ele também não ficou ocioso. Ele continuou fazendo a sua função daquilo que Deus tinha o chamado e estava lutando batalhas em nome do Senhor. Então, nesse processo, a gente entende que a fuga que Davi estava fazendo para que Saul não tirasse a sua vida, também era um momento dele escalar no seu aprendizado como guerreiro, como temente, confiar e ouvir a instrução do Senhor e estar limitado em certos momentos nas suas emoções e saber ser ministrado por Deus. Então, nesse tempo que ele estava fugindo, nesses 13 anos de fuga, o que você destacaria
mais do momento de aprendizado. Foi o tempo da caverna, ou foi o tempo de refúgio com os filisteus, ou foi quando ele teve que resgatar a sua família? Qual ponto específico de transição da maturidade de Davi para que ele pudesse chegar lá em Hebrom e receber a sua coroa, ele ser nomeado rei, enfim, depois da morte de Saul? Que momento que foi essa maturidade de Davi? Olha, a maturidade, eu não sei um ponto específico, mas eu prefiro dizer que toda a vida dele foi construída baseado na palavra do Senhor. Porque tudo que Davi viveu posteriormente foi algo que foi plantado lá, provavelmente, quando ele era criança. A Bíblia não nos relata, né? Mas até a escolha dele, Deus conhecia de antemão, né? Quando eu estava elaborando a tua pergunta, eu lembrei do processo do oleiro. Começa-se com a escolha do barro. Não é todos os barros que podem virar um vaso. E depois da escolha do barro, ele tem que ser amassado, para tirar todas as impurezas, para não ficar nenhum pontinho de ar ali, para que depois ele vá para a fornalha, porque se tiver uma impureza, tiver ar, ele vai quebrar. Ele não vai aguentar, ele não vai suportar. E depois de tudo isso, ele fica lá um tempo de cura, para ele ficar aguardandinho o tempo certo, para que depois ele possa ser usado. Eu acredito que, não sei te dizer assim qual foi exatamente o processo de transição da maturidade. Eu acredito que tudo foi sendo construído, assim como o barro para se virar o vaso, para que pudesse chegar o ápice e Deus usar ele como rei de Israel e construir tudo o que ele construiu. Lembrando que ele teve muitas falhas, assim como nós temos. E o ponto principal da vida de Davi, que deve ser aplicado para nós, é o arrependimento. Ele errou, mas ele se arrependia. E se arrependia com um coração verdadeiro, né? O salmo clássico, que eu amo esse salmo, o Salmo 51. Depois que Natã confronta ele, através da parábola da ovelha, que ele percebe o que ele tinha feito, ele se arrepende com um coração tão contrito que ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele utiliza uma frase que é muito interessante, fazendo uma analogia com Saul. Ele vai falar assim, não lembro o verso: não retires de mim o teu espírito. Porque provavelmente ele lembrou daquilo que ele viveu com Saul e sabia que o Espírito de Deus já não estava mais na vida de Saul, e ele viu Saul atormentado, ele viu Saul sendo dominado pelo espírito demoníaco, e ele viu Saul se perdendo totalmente. E aí ele lembra daquilo, e eu não quero que aconteça isso comigo. Então, por favor, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele viveu experiências, né? Como você disse, não foi um ponto específico que ensinou ele alguma coisa, mas foi a caminhada no geral. Então, desde a parte lá que ele matou o urso, o leão, enfim, para pastorear, lá na frente ele usava aprendizados que ele foi aprendendo no passado. Então, ele não foi para a caverna de Adulão para aprender lá só. Ele foi lá para refletir, ele passou por todo esse processo para amadurecer, e não foi apenas Deus quer aqui trabalhar isso em você, ali eu vou trabalhar isso. Não, é um aprendizado contínuo, é um processo contínuo na nossa vida. Isso, cada etapa da vida dele serviu para alguma coisa posteriormente, né? E assim como é conosco, né? Às vezes nós passamos por algo e naquele momento, como nós não estamos vendo à frente, aí entra a fidelidade, como nós não vemos lá à frente, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente passa por momentos tão difíceis e nós vamos sendo forjados se nós nos mantermos fiéis. Nós passamos por esses momentos, quando a gente volta lá para trás, o Senhor estava me ensinando aquilo, permitiu que eu passasse aquilo, para que eu pudesse vivenciar isso hoje com sabedoria, para que eu pudesse ser usado nesse aspecto hoje. O Senhor me fez passar por aquilo. Nossa, legal, mas eu tenho que me manter fiel, que é outro aspecto muito importante da vida de Davi. Não é uma fidelidade inabalável, mas ele foi fiel. Ele errou, ele mentiu, ele enganou, mas ele foi fiel. Num sentido geral, ele foi fiel, ele se manteve fiel ao Senhor. O Pablo falou um processo contínuo, e é o último tópico da nossa lição. Então, se você não comparece à EBD, ame a palavra do Senhor e esteja na Escola Bíblica Dominical, porque aqui nós discutimos, debatemos, colocamos pontos de vista e esclarecemos tudo à luz da palavra. Então, o último tópico vai falar de um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de forma instantânea, nem amadurece em segundos. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Se você tem a intenção de um ministério, de uma vocação, de servir ao Senhor Jesus, você vai precisar passar pelo processo.
E quando nós olhamos em Davi, nós entendemos que o processo faz parte. Nós não podemos pedir para que Deus abrevie esse tempo, porque é nesse tempo que o Senhor vai nos visitar de uma maneira incomum. E nós teremos experiências que nos serão úteis para o serviço depois, para aconselhamento, para ministração, para o pastoreio, enfim, tudo aquilo que Deus tem convocado você a exercer, o processo que você está passando. Não peça que o Senhor o abrevie, porque Ele vai fazer parte do seu ministério para te preparar para coisas maiores. É muito interessante quando você diz ali que ele permaneceu fiel, né? Porque às vezes a gente inicia essa caminhada e muita gente acaba perdendo a fidelidade no caminho, né? Comete algum erro, comete algum deslize e fala: meu Deus, eu não sou mais digno. Eu não tenho mais como prosseguir essa caminhada e me perdi. E o interessante é que Davi, ele, como você disse mesmo assim, ele reconhecia, né? Que eu acho que é o ponto mais importante. Quando Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração, não era porque ele não errou. Até porque quando a gente lê a revista, né, como o próprio jovem comentou, a gente fica até bravo quando vê que a gente fala: poxa, mas errou aqui, errou ali, fez isso, não, dá toda essa volta. Mas o que tornava ele um homem segundo o coração de Deus é como você comentou. Ele errava, mas ele reconhecia e ele se quebrantava perante Deus, né? E ele não deixava que essas pequenas coisas, esses pequenos tropeços tirassem ele da fidelidade. Ele mantinha: Senhor, me perdoe, estou aqui, não retire de mim teu espírito, continua comigo nessa caminhada, que eu errei, mas eu quero continuar, eu quero voltar. Não desvio o meu foco, não desvio o meu olhar. Isso aí, amém. Senhor, algum comentário final, alguma orientação, alguma visão sua particular quanto à revista, quanto à jornada, à trajetória de Davi? Eu acho que a gente poderia encerrar essa participação demonstrando, né? Não só para os jovens, mas isso serve para a igreja em si, para mim principalmente, é que uma vida de relacionamento com Deus, ela não nos priva de dificuldades, de perseguição, de momentos onde nós nos sentimos e às vezes estamos sozinhos. Mas isso é para nos preparar para algo maior. E eu usei uma frase esses dias com os jovens, que muitas pessoas ou muitos jovens, eles vivem uma vida medíocre na presença do Senhor, porque não estão dispostos a passar por isso. A partir do momento que é necessário eu passar por um pouquinho de dificuldade para que eu venha crescer, eu não quero. Eu me afasto, assim como você falou, né? Às vezes não é nem pelo erro, não, isso aqui eu não quero. E nós vemos pessoas dando tantas desculpas para não estarem na presença do Senhor. Pessoas que talvez teriam um ministério sobrenatural, um ministério que iria abalar estruturas espirituais, mas elas não chegarão lá porque não querem ter compromisso. E isso é muito triste, mas serve para nós aprendermos. Hoje nós estamos aqui na Escola Dominical para aprender e a refletirmos sobre isso. Um jovem usou o exemplo, não lembro qual foi hoje na aula, que um pastor falou que ele faz uma comparação de duas pessoas. Não, mas ele está sendo usado, ele tem isso, mas Deus não tem um filho preferido. Foi essa palavra, né? Todos são iguais perante o Senhor. Ou seja, aquilo que ele vivenciou eu também posso, mas eu tenho que me comprometer. Eu tenho que ter uma intimidade com ele. Eu tenho que ter uma comunhão com ele, para que eu saiba o momento certo de eu agir, o momento certo de retroceder, assim como Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna de En-Gedi e não matou, cortou a orla do manto. Depois foi lá no meio do arraial, pegou a lança e mais outro utensílio e não matou Saul. Por quê? Porque ele sabia que não era o tempo, ele não quis abreviar o tempo, mas só teve esse discernimento porque ele tinha uma intimidade, ele tinha uma comunhão com Deus e ele não tentou abreviar a sua chegada ao trono. Então eu acho que o ponto importante é esse, o comprometimento. Uma relação de amizade, de intimidade com Deus a ponto de eu ouvir, eu saber o que Ele quer. Não, isso não vai nos fazer parar de errar, porque o pecado continua habitando em nós continuaremos errando, mas assim como Davi nós continuaremos voltando para o caminho. Existem pessoas que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo disso. Deus escreve certo e a linha é reta. Nós que ficamos desviando ela, né?
Amém. Muito obrigado, Benhur. Obrigado, Regi. Obrigado você que ficou aqui até o final, assistindo até o final, ouvindo até o final. E vem para a IBD, que aqui é o lugar que a gente debate, aqui é o lugar que a gente aprende, aqui é o lugar que Jesus fala conosco também através da IBD, né? E é uma cultura muito enraizada, pelo menos no meu coração, que a gente vem desde pequenininho e passa pela classe do Davizinho, classe Cordeirinho, vem para os adolescentes, vem para os jovens, vai crescendo, vai subindo. E eu acho legal que a palavra nunca se esgota. A gente aprende em diferentes momentos da vida e a palavra se aplica em diferentes momentos da vida e ela sempre tem alguma coisa nova para nos dizer. E eu acho que essa é importante da gente vir para a IBD. Regi. Quero fazer agradecimento à nossa mídia, que estava disponível para nos auxiliar aqui, aos nossos companheiros de braço, que nos ajudaram a montar rapidamente nosso cenário, e a minha irmã, Silvia Santana Aidan, que nos cedeu hoje um pequeno cenário para esse nosso começo, tá bom? Deus abençoe a cada um grandemente. E aí a gente coloca depois o @ que tem mais locação de decorações se você precisa. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por ter assistido. Esse é mais um Madcast. Tchau, tchau.